Olá, Adriano Lodi. Bom dia, Bona. Tudo bem, meu caro? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Clube do Livro da Liderança, hein? Essa aqui já é a quarta? Eu acho que o capítulo é o 4, mas é o quinta conversa, Bona, porque a gente falou um capítulo da introdução, né? Então, é a quinta conversa já, que a gente está abordando aqui o livro de forma bem detalhada, né? Eu acho que isso que tá legal para quem está vivendo essa situação É, de liderança, para quem quer viver, quem quer se preparar, né? Lá no nosso grupo do Clube do Livro da Liderança, a gente está lá com uma turma bem bacana e tem uma galera lá, a galera fala assim, cara, eu tô no caminho, eu posso fazer parte do grupo, eu não sou líder e tal. Pode, é uma jornada que ela vai acontecer dentro de uma sequência profissional, se você tiver o skill, se tiver vontade, mas ela requer preparação, né? E o que a gente está é. tentando aqui colaborar com todo mundo é nessa jornada de se desenvolver. E quem quiser fazer parte desse clube do livro da liderança, desse grupo do clube do livro da liderança que eu comentei, também manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para o Bona, a gente inclui vocês nesse grupo aí. Tempo, é sempre importante, ele é legal por conta de conteúdo, ele é legal por conta de network, ele é legal por conta dos encontros que a gente está fazendo, né, Bona? Então, É. já fica o convite aí para tu. E antes de entrar aqui no livro do capítulo em si, Adriano, eu estava de manhã dando uma relida e não sei se aconteceu com você, aconteceu comigo, assim, comecei a ler, eu falei, cara, como é bom a gente ler coisas básicas, assim, para voltar a pensar o que é básico, né, o que tem que ser feito no básico, assim, né, porque às vezes eu me sinto tanta coisa a fazer, tanta coisa para entregar, tantas coisas, cara, volta pro básico, faz isso, eu acho que o livro traz muito essa coisa do básico, né, volta ao básico, o básico bem feito, vamos dizer assim, não sei se você tem você tem a mesma visão que eu tenho, assim, quando eu leio esse livro. Eu dei risada aqui porque eu tenho uma palestra de líderes que chama Fazer o Básico Bem Feito. É mesmo? Sim, sim, sim. Eu tenho uma palestra que é essa aí de liderança, porque eu sinto também isso que você falou, as mudanças são muito rápidas, a velocidade, tá tudo tão conectado, é tudo tão confuso, e aí a gente fica procurando fórmulas, de repente, tão mágicas para conduzir uma equipe, para conduzir uma organização. E aí você pega aqui no livro, você vai lendo, não tem nenhum fator uau, você lê aqui, você fala, nossa, que ideia genial. Não, são as mesmas ideias, repaginadas com o contexto atual, trazem uma simplicidade, que é muito olhar o outro, você se preocupar com o outro. Acho que tem muito disso aqui, e eu também gosto. Eu gosto muito de reler, porque tem muita coisa aqui que eu falo, cara, onde a gente tá esquecendo de falar disso? Onde a gente tá esquecendo de olhar para isso? É bem legal mesmo. Então vamos lá. Começando aí, acho que o capítulo é sobre liderar líderes. É a segunda passagem da liderança, né? Na semana retrasada a gente falou sobre a passagem 1, que é liderar outros, e agora a gente passa para liderar líderes, né? E começamos ali já com o trabalho a ser feito. Quer falar um pouco sobre esse ponto da estratégia? Vou falar aqui, Bona. O livro ele traz, a gente já comentou até nos outros capítulos, ele traz assim, em cada nível da liderança, o que precisa ser feito. Que ele fala assim, a primeira passagem da liderança, que foi a que a gente falou anteriormente, ela é uma passagem muito significativa. Você sai de colaborador individual para líder. Então, você comemora muito, tem uma mudança muito brusca. E aí, se tem um entendimento que essa mudança aqui, essa passagem do líder de outros para líder de líderes, ela é mais natural e por isso ela é menos comemorada e por isso tem menos atenção nela de todas as partes. Tem menos atenção do líder, que se tornou líder de líderes, tem menos atenção da empresa, tem menos atenção dos programas dentro da empresa para capacitar esse líder. Ele fica um pouco no limbo. E isso é o perigo desse líder aqui, porque entende que é uma mudança muito natural e ela tem aqui uns desafios próprios dessa camada. Essa camada que eu vou chamar da camada que fica meio perdida, ela é perigosíssima e se a gente não ficar atento no que tem que fazer, e nos erros que você pode cometer nisso que a gente vai falar. Dito aqui, feito essa abertura, falando aqui já do trabalho a ser feito, que o Bona fez o convite para eu falar, o traduzir a estratégia para o planejamento operacional, o resumo do trabalho a ser feito, para mim, é você precisa se tornar uma antena de captação de informação. O que é isso? Quando você está no líder dos outros, que é a camada anterior, você precisa saber da sua lojinha, você precisa saber do que você tem que fazer ali, o que você tem que entregar. O papel desse líder dos outros é justamente
entender das lojinhas, entender do que está rolando em volta, entender da liderança. Então, ele tem que ser o transmissor, o captador dessas informações e ele tem que filtrar ela para transformar isso em serviço, em trabalho. Então, ele precisa dar autoridade para os times e não ser o gargalo disso também. Então, o traduzir a estratégia para o planejamento operacional, eu coloco dessa forma aqui, Bona. Não sei o que você enxerga. Eu lembrei de uma... Você sabe que eu tenho um podcast onde eu recebo convidados e uma vez eu trouxe o Eduardo Merig, ele é vice-presidente da Cartão Elo. E eu perguntei para ele, eu falei, Merig, na sua vivência aí como executivo de sucesso, né, que você é, qual foi a maior lição que você trouxe sobre liderança, né? Pensou e falou, Bona, foi quando eu percebi que muito mais que líder de equipe, eu era um líder da empresa. Ele falou, vou repetir. Muito mais do que líder da minha equipe, eu sou um líder da empresa. Ou seja, eu tenho que sim olhar para a minha equipe, eu tenho que olhar para minhas entregas, eu tenho que olhar para meus projetos. Mas, muito mais que isso, eu tenho que pensar num todo. Para mim, isso resume muito liderar líderes. E quando você está na passagem 1, você olha muito para a parte da tua equipe. Quando você avança para liderar os líderes, eu acho que essa visão mais holística, e ele complementou. Eu até brinquei, falei, cara, o que é estratégia? Porque é uma palavra tão bonita, estratégia, é gráfico, é número, né? Ele falou, bom, na estratégia é você ligar pontos. Então, quando eu vou apresentar alguma coisa para a presidência, eu tenho que mostrar que aquele projeto e aquele projeto, quando unidos, vai dar esse resultado. Isso é estratégia, é conectar pontos que, se não tivesse conectados, não faria sentido. Gosto muito dessas duas reflexões para dar um pouco do pano de fundo aí sobre esse item, né? Perfeito. Vamos para o segundo, fortalecer a organização, né? Se você me permite falar, eu acho que tem alguns pontos aqui que ele colocou. Primeiro, ele fala muito de criar uma organização diversa. E confesso, cara, quando a palavra diversidade aparece, os ânimos se inflamam, né, cara? Não sei se você percebe isso, né? Cada um entende um jeito, cada um vê uma maneira. Eu acho que a diversidade aqui, ela é muito simples no seguinte sentido. Quanto mais pessoas diferentes estiverem na mesa, melhores vão ser as discussões, porque cada um vai ter um melhor ponto de vista. Ou melhor não, diferentes pontos de vista. Você, líder de líderes, tenta trazer para a mesa pessoas diferentes de você, pessoas diferentes da tua equipe, que pensam diferente. Que eu acho que é isso que fortalece a organização. E outro ponto que ele coloca também, que eu gosto muito, que é o planejamento sucessório. Ele fala isso, né? O pipeline de liderança é sobre a criação de líderes, né? Sobre a criação de líderes na empresa. Para você fortalecer uma organização, para ela se tornar sustentável, e o que é sustentável? Ao longo do tempo, ela viver mais tempo. Criar essa sucessão confiável faz parte do trajeto. Eu acho que tem uma armadilha que acontece, que ele fala da gente fortalecer a organização, não pegar os clones. Aquela pessoa que a gente trabalha bem, então a gente continua com ela, mas talvez isso a gente está perdendo oportunidade para a empresa, porque a gente está falando da organização. Eu percebo muito nas empresas, eu acho que você já viveu isso também, bom, e o pessoal que está aqui talvez já tenha vivido, por vezes tem um mindset. As mudanças organizacionais, elas acontecem pelas pessoas que a gente tem e não pelo que a gente quer ser. Eu tenho lá 3 gestores numa área, de repente um cara vai sair da empresa, ele pediu as contas e vai para outra empresa. Em vez de eu trazer um outro cara, eu avalio que esse outro pessoa que está aqui, ela aguenta assumir as 2 áreas junto. E aí eu tô olhando para o CPF, pela essa pessoa, porque ela já tem musculatura, ela aguenta tal. Mas olhando para o CNPJ, para a organização, era isso que a gente queria? De desenho, era juntar um com o outro aqui e fazer esse merge aqui, ou uma coisa só momentânea. Então, a gente faz muito esse mindset, a gente escolhe muito pelo que a gente enxerga ali, e não pensando na empresa. E aqui o fortalecer esse mindset, a gente traz nisso na hora das escolhas. Então, o líder, o líder aqui, fortalecer a organização, as escolhas não tem que ser para ele, as escolhas tem que ser para a empresa. Então, eu lembrei dessas coisas que acontecem, e aí isso faz com que a gente pense, não, eu vou trazer pessoas que eu gosto de trabalhar. Cara, será que essa pessoa que você gosta de trabalhar é a pessoa ideal para aquele local na empresa? Liderar na organização como um todo. Lá ele fala um negócio que eu gostei muito. Esse líder aqui, ele precisa entender para onde o trabalho vai e de onde o trabalho vem. É entender os fluxos das coisas, né? E entender que o valor dele começa a ser além da unidade de negócio dele. Mais uma vez, voltando para o líder dos outros. Ali, na lojinha dele, ele entregando o valor da lojinha dele, é o que a empresa espera dele, desenvolver aquela equipe e tal. O líder do líder, ele já vai... A empresa já começa a requerer a entrega de valor dele além dos limites da área dele. Você entrega valor ali na sua equipe, sim, você continua fazendo isso,
mas qual o valor que você está colocando para a empresa? O que você está gerando de legado? Então, liderar na organização como um todo é isso. Entender o trabalho vai e vem, na minha visão, e esse valor vai além dos limites da sua unidadezinha de negócio. Você sabe se você pegar o pipeline, né, ele começa o seguinte: você não tem equipe, você trabalha por você mesmo. E aí você passa a passagem 1, que é liderar outros, que você começa a olhar para a tua equipe, para outras pessoas. Essa passagem aqui de liderar líderes, eu brinco que você tem agora uma outra pessoa para olhar, os seus pares. E muita gente enxerga par como concorrente. Então, assim, cara, eles são meus concorrentes. E é o contrário. Eu acho que você tem que ver os seus pares, colaboradores que vão te ajudar a entregar seus resultados e a você se mostrar para a empresa. Eu já passei muitas vezes por isso. Eu acho também, né? Aquela pessoa que não consegue trabalhar com os pares, que só pensa nela mesma, cara, essa pessoa não vai evoluir na carreira. Ela pode entregar os melhores resultados da equipe. Só que se ela não conseguir trabalhar bem com os pares dela, isso vai ser visto, isso vai ser notado, isso vai ser um empecilho para a carreira dela. Então, a dica que eu dou para vocês aí que estão ouvindo é: olhe os seus pares como alguém que vai ajudar você a crescer, jamais como concorrentes. É a lição que eu tirei um pouco desse tema, sabe? Desenvolver líderes, cara. Eu até fiz uma colinha aqui, desenvolver líderes. Aqui ele fala uma coisa bacana, assim. Ele fala que você tem que dar coaching na liderança. Daqui que é dar coaching, né? O coach virou um tema meio polêmico, né? Eu acho que dar coaching é estar próximo, é escutar, é entender os problemas, é entender os desafios. Ele fala uma coisa que eu acho bacana, assim, ele fala: todo dia de manhã, faça a seguinte pergunta para você mesmo: como é que eu posso deixar meus líderes melhores do que já são? Essa pergunta eu me fiz hoje de manhã. Como é que eu posso deixar a minha equipe hoje de líderes melhor, né? Quando a gente fala desenvolver, a gente fala muito de avaliação de desempenho, PDI, que são processos estruturados. Mas aqui, nessa hora, é muito mais o dia a dia, é muito mais o acompanhamento, é muito mais aquele telefonema no meio-dia, fala assim: e aí, como é que estão as coisas? Pode te ajudar em alguma coisa? Quais são as suas dificuldades? E aí ele fala pouco também de desenvolver a parte técnica da liderança. Que, Adriano, eu acho que assim, a gente fala muito da parte comportamental da liderança, mas também tem a parte técnica. O que é a parte técnica, na minha visão? Quais que são os processos de liderança que você faz? Como é que você faz a sua gestão baseada em números? Como é que você toma decisão baseada em números, né? É um pouco desse lado de desenvolver tanto o comportamental, mas também o técnico. A gente não tem que desenvolver o líder para ele repetir o que a gente faz. A gente tem que desenvolver o líder com ferramentas de desenvolvimento, por isso que eu acho que tem a questão do coach, no sentido do cara encontrar a melhor liderança dele. Aqui o tipo de desenvolvimento não é aquele treinamento de cachorro e petisco, né? Faz o comportamento e dá o parabéns e o cara repete o comportamento e parabéns. Não é um treinamento esse desenvolvimento não é treinamento de repetição. Faço o que eu faço. É um treinamento de desenvolvimento. Então, é um trabalho a ser feito diferente, você não precisou fazer antes. Então, acho que ele é bem legal por conta disso. Acompanhar a performance dos líderes. A gente já acompanhava a performance no passado, né? No líder dos outros. Mas o que é acompanhar a performance dos líderes? Eu vou acompanhar os meus líderes pelas entregas, pelos resultados, que nem eu já fazia antes, mas justamente do que a gente falou no item anterior, desenvolvimento de líderes. Como ele está aplicando feedback, como ele está engajando a equipe dele, como ele está dando a direção para a equipe dele. Então, eu acompanho a performance deles como líderes. Aqui a mudança é muito forte de olhar, tem que olhar diferente e a partir disso ter métricas diferentes também para olhar isso aqui, né? Então aqui é muito de um novo olhar nesse acompanhamento. Algum tempo atrás eu aprendi sobre o elogio descritivo. Já ouviu falar sobre isso ou não? Não? Acho que você já ouviu. Não, é o seguinte, cara. Não, olha que legal, eu achei brilhante a ideia do elogio descritivo. Você faz uma apresentação, eu sou seu líder. Você fez a apresentação. Acabou a apresentação, eu falo assim: Adriano, parabéns, você mandou muito bem. Isso é um elogio, não é? É gostoso ouvir isso. O que é o elogio descritivo? Adriano, parabéns, você mandou muito bem. Por quê? Você soube mostrar naquela situação qual foi a decisão que você tomou, porque você conseguiu mostrar com números aquele problema que você tinha. Então você percebe que você dá uma descrição por que você está elogiando a pessoa. Clareza, né? Por que isso? Porque ela vai fazer de novo. Não, então, e fica claro, né, também. Eu gosto disso. E fica claro, então, cara, ó. Porque você acabou de me dar a descrição por que eu fui bem, mas eu podia ter saído da reunião pensando que era outra coisa. E aí eu vou repetir outra coisa e esqueço de fazer isso que você falou que é bom na próxima. Exemplo, eu te mandei essa semana, eu falei: cara, ficou show o material. Eu podia falar: ficou show o material. Adriano, ficou bem organizado, tá fácil de entender, você usou cores que dão destaque nas coisas. Eu acho que acompanhar a performance, que também leva para a parte da
correção ou feedback corretivo. Sim. Você não foi bem na reunião, Adriano, porque, na minha opinião, faltou você falar aquilo, faltou você se posicionar. Legal. Além de acompanhar, é dar esse feedback, esse elogio Gostei. descritivo, vamos dizer assim. Gostei. Selecionar líderes. Ele fala uma coisa que eu adorei, assim, né? A gente seleciona para hoje. Então, quando a gente está nas fases anteriores, quando você está numa equipe e tem que trazer algum colaborador para a equipe, normalmente é porque você quer resolver uma dor no momento. Eu perdi um cara que era importante, eu preciso repor rápido. Ou eu preciso criar uma equipe rápida para entregar o projeto rápido. Normalmente são seleções pensadas no hoje, no agora. Quando você passa para selecionar líderes, você tem que pensar no amanhã. Muito mais do que você olhar o que a pessoa já sabe, é olhar qual é o potencial que ela tem. É você ver o potencial. Essa pessoa que eu estou entrevistando, talvez hoje ela não tenha 100% do que eu preciso, mas ela tem um potencial muito grande para desenvolver. Não é olhar o problema da agora. Quando você fala em liderança, é um olhar a longo prazo. Gostei, é perfeito. Eu também traduzi um pouco disso, e aí a outra, eu faço até uma analogia disso do que acho que a gente já comentou numa das conversas. A gente gosta muito de esporte, a gente conversa sobre isso. Então, quando eu vou selecionar novos líderes, não quer dizer que o melhor jogador do meu time, ele vai ser o melhor técnico. Ele vai ser um bom técnico. E não quer dizer que o nosso melhor técnico no futuro é o melhor jogador que eu tenho hoje. Porque são habilidades e atribuições diferentes. E aqui o selecionar líderes tem a ver com isso. E a gente tá falando de potencial. O Bona trouxe muito bem. Potencial, cara. Quem é esse cara que pode ser um líder lá na frente? E eu acho que esse ponto ele é bem legal aqui do trabalho a ser feito. Bom, passamos aqui pelos todos os itens, né? Quer comentar alguma coisa? Sim, para a gente finalizar aqui, eu sempre coloco aqui o print, ali ó, eu coloquei um desenho do print, porque eu acho que, turma, a gente falou um monte de coisa aqui, a galera se identifica, não se identifica. Aqui o convite é, tira um print disso aqui, pensa na semana que você passou, ou na semana que você vai planejar que vem, o que você está fazendo disso aqui? Se você está na posição de liderar líderes, segundo nível de gestão de liderança, desses 6 itens, o que você fez? Efetivamente, o que você dedicou tempo para fazer isso aqui? Ou o que você vai colocar de planejamento para fazer? Todo mundo leu aqui e falou, claro que é isso. Tá bom que é claro, mas o que você está fazendo, meu amigo? Essa semana também, semana passada, eu vi a diferença entre entender e aprender. Acho que você é especialista nisso, né? Mas eu vou me provocar aqui. O entender é você, legal. Ouviu o que você falou? Eu entendi. Vai fazer agora. Eu entendi como é que faz um risoto. Você vai lá, faz isso, que legal. Você leu e você acha que você entendeu. Vai lá e vai fazer o risoto. Vai queimar o risoto. Então, assim, é durante a execução da atividade que você realmente aprende, né? Acho que você é um especialista nesse assunto, podia até falar um pouco mais, né? Não, uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a habilidade. Isso que você estava falando. Eu conheço aquilo e outra é ter habilidade para fazer. E aí a soma disso te traz a competência nesse assunto. O conhecimento, a habilidade e a atitude de fazer gera competência. É o tal do chá lá, a sigla do chá. C de competência, H de habilidade, A de atitude, somos 3, é um chá. O chá é a competência. Boa. O livro ele vem trazendo capítulo a capítulo agora, e eu acho bem legal isso, que a gente falou do que tem que fazer, e ele traz aqui as diferenças entre a passagem anterior, líder dos outros, para líder dos líderes. Para justamente falar, cara, o que tu precisa mudar, o que você tem que ficar atento, pensando na tríade ali de valores do trabalho, a aplicação do tempo, e habilidades e competências que mudam a cada nível. Então aqui tem o desenho também do pipeline, passagem 2, líder de líderes, e as diferenças centrais. Dessas diferenças, pensando em valores, aplicação de tempo, habilidades, qual que você acha que chama mais atenção? Rapaz, assim, eu acho que a aplicação de tempo, assim, eu queria trazer, que para mim pessoalmente, também é a mais difícil até hoje, assim, você alocar tempo para as coisas. Até você provocou no último slide ali, Adriano, vejam o que vocês vão fazer na próxima semana com relação a isso, não escolham um item. E o que eu tenho feito, Adriano, pegar na minha agenda e reservar um tempo. Eu quero estudar isso, eu quero trabalhar nisso, eu quero dar um feedback. Cara, o que eu quero fazer na próxima semana, se não tiver na minha agenda, não faço, assim. Então, uma coisa muito minha. Por isso que eu acho que a aplicação do tempo continua, para mim, sendo mais difícil nessa loucura que a gente está no dia a dia de tantas coisas, tantos projetos, né? E ele fala uma coisa, a aplicação do tempo entre um e outro, né? Ele fala que quando você está como líder de outros, você pensa no ano, no ano, no orçamento do ano, no projeto do ano. Quando você muda para liderar os outros, ele fala de 3 anos. A gente volta, né? Não é só o agora. 3 anos para frente. Quando a gente continua lendo o livro, você já leu o livro também, né? Ele começa a avançar nas fases. Quanto mais você avança, maior fica essa visão.
né? Então não é mais 3, é 5. Essa visão de parar e olhar, cara, aonde nós precisamos estar daqui 3 anos? Que essa foi a grande diferença para mim na parte de aplicação do tempo. Talvez aqui a gente precisa começar a dedicar o tempo também para conversar nessa cadeia de comunicação com pares, que você até comentou bastante, e com os líderes, né? A gente a gente investia tempo na equipe, temos que continuar olhando, mas talvez o meu tempo ele tem que circular mais aí, também entre pares e líderes também. Isso. Eu vou destacar um ponto aqui, acho que de habilidades e competências, que eu acho que adiciona, é muito em relação a essa coisa do tempo da comunicação. Então, talvez networking, negociação, que é importante na primeira camada, aqui requer de você uma excelência um pouco maior dessas competências, né? Todas as habilidades que a gente viu no capítulo anterior, elas mudam, só que em vez de olhar para o indivíduo, eu estou olhando para líderes. Então, eu vou fazer feedback de líderes, vou fazer reconhecimento para líderes. E eu acho que tem mais um pontinho aqui, só para fechar na habilidades e competências, que eu acho que é legal e tem a ver com valores de trabalho, o nosso papel com a equipe. Porque repara, até um minuto antes você estava muito próximo da equipe. E se você continuar próximo da equipe, você vai estar matando o líder dos outros que está lá. Então você sai do papel, eu gosto de fazer essa analogia, não vamos pegar parte emocional, mas você sai do papel de pai e mãe para o papel de avô. Você está mais distante, você vai estar na condição que vai ajudar no crescimento e desenvolvimento dessas pessoas que estão lá na ponta. Isso que eu gosto de fazer essa analogia no líder dos líderes aqui, o papel. Você falou uma palavra que ultimamente tem me mexido a cabeça, que chama network. Tenho feito muito isso, eu tenho provocado muito isso para quem me procura, porque eu acho que a importância de você conhecer gente. Tem uma frase que eu adoro que é o seguinte: entre uma oportunidade, uma vaga, um projeto, tem uma pessoa no meio dela. Uhum. E o que você está fazendo hoje para conhecer essa pessoa? Né? E a gente procura muita oportunidade, a gente procura muito vaga, mas, cara, entre elas tem pessoas. E o que você está fazendo hoje para encontrar essa pessoa? Mas por que eu quero falar para você isso? Voltando aqui no livro. Um dia eu ouvi uma frase que eu acho que faz muito sentido. Ninguém gosta de ter um líder que não é bem relacionado. Aí eu falei assim, explica mais isso para mim. Eu falei para a pessoa. Eu tenho um líder que eu vejo que ele não é bem relacionado com a diretoria, com o presidente. Ele me dá um sinal que esse cara é fraco. Se o cara é bem relacionado, se ele é bem visto, se as pessoas falam dele, se ele entra na sala da diretoria e sai quando ele quer. Então, se ele tem essa relação próxima com o pessoal de cima, vamos dizer, da empresa, isso me dá uma sensação de que ele é um líder forte. E aí, quando você falou network, veio na minha cabeça na hora, assim, né? O que vocês aí estão ouvindo a gente tem feito para aumentar esse networking genuíno com as camadas de cima, porque eu acho que isso vai dar uma sensação de fortaleza para vocês, né? Assim, eu sinto isso, né? Eu ouvi essa frase de uma pessoa e nunca mais eu esqueci essa posição, né? O que você me falou aqui, eu consegui capturar. Ele tem muito mais responsabilidade enquanto inspirar os outros. Talvez a primeira camada não é, mas aqui a gente começa a já olhar esse líder como o representante da empresa. Então ele tem essa responsabilidade maior. Qual é a inspiração que ele está transmitindo? Uma boa, uma ruim? Como ele está inspirando a equipe. Bacana. Aqui foi uma frase que eu soltei e você tinha comentado ela parecido aqui. Acho que vale destacar. Vou ler aqui. O primeiro pensamento de cada dia deve ser: estou criando líderes e conectando uns aos outros? O desenvolvimento de lideranças começa pelo líder de líderes e não pelos programas de treinamento. Então ele traz muito essa questão da responsabilização do líder de líderes, na agenda, vai tocar com essa questão da agenda que a gente falou, questão de valores, de habilidades, o quanto esse cara tá com a agenda voltada para criar líderes e conectando uns aos outros, tem a ver com o network que a gente tá falando, para que o trabalho aconteça e flua da melhor forma possível. Gostei da frase, conectando, né? Conexão, network, né? Acho que tem muito a ver com isso. E você sabe que uma coisa que eu tô num grupo de RH aqui com um monte de diretores de RH, executivos de RH, né, Adriano? Essa semana mandaram um relatório da Gartner, algum tipo de relatório que dizia quais são os projetos estratégicos para RH em 2025. Aí apareceu em primeiro lugar, sabe qual foi? Desenvolvimento e liderança. Aí eu não aguentei, eu brinquei. Gente, eu vejo esse relatório há 10 anos no mínimo. Todo ano aparece o primeiro item, desenvolvimento e liderança. Ou a gente não sabe fazer direito, e está sempre repetindo, ou a gente não faz, e não sei, porque, cara, todo ano aparecer no RH, desenvolver liderança como o primeiro do tópico estratégico, cara, eu acho que é, no mínimo, uma coincidência engraçada, sabe? É uma demanda do mercado. Eu acho que vai. Eu vou estar nessa questão de que não estamos fazendo bem feito. Eu acho que sempre vai ser importante. Quem é líder e não está se ligando nisso é que me preocupa.
E aí a gente entra nos problemas típicos, né? Que eu acho que é um conteúdo legal que ele fala. O que ele estudou que nas organizações que as pessoas normalmente dá errado, que dá dificuldade, são desafios, né? Quer escolher um ali para você comentar? Vamos lá, vou pegar aqui. Deixar de desenvolver subordinados diretos para ser líderes eficazes. Acho que a gente já comentou sobre isso, no que tem que fazer, mas... E aqui tem uma pergunta bem simples, né? Para quem é líder dessa posição. Nas últimas vezes que você se juntou com o seu líder dos outros, a sua equipe de liderança, o quanto você falou do desenvolvimento dessa pessoa e o quanto você falou das entregas e resultados? Pô, Adriano, eu tenho que falar das entregas e resultados, eu tenho que falar do dia a dia. Temo. Não tô falando para tu abandonar isso. Mas que pergunta você fez para ele com esse gestor? Cara, o que você tem se desenvolvido? O que você está tendo de dificuldade como líder? Então, esse deixar de desenvolver subordinados diretos para ser líder eficaz tem muito a ver com a agenda que a empresa coloca para gente. Porque se tu quiser ficar na agenda do problema e fazendo coisa, vai ter. Ele não conversa, não tem líder nessa camada que eu conversei que o cara tem tempo de sobra. Não tem. Ninguém tem, né? Mas esses líderes em especial ele nunca tem. E aqui eu não estou falando para ele usar hora extras para fazer isso. Não. Você precisa ajustar a sua agenda porque essa é uma responsabilidade sua. E muitos líderes deixam porque despriorizam a conversa de desenvolvimento da pessoa pelos resultados. Eu vou pegar o item não responsabilizar subordinados diretos pela performance da liderança. E ele começa essa parte dando uma seguinte história que eu achei bacana. A gente fez estudos, né? A gente fez pesquisas. Então eu pegava um líder, por exemplo, que tinha uma equipe e perguntava, de 0 a 10, o quanto que é importante a entrega da sua equipe, né? A sua equipe dentro da entrega, dentro do projeto. E a média 9 e 10 ele colocou. Então, o que dá a mostrar isso? Que na visão do líder, o que realmente importa é a equipe dele, é como a equipe trabalha, como são as pessoas. E aí vem o pulo de gato, porque ele fala o seguinte, sim, é importante a sua equipe entregar, é importante a sua equipe ter boas pessoas, mas se você, como líder, não fizer um bom papel, isso vai degringolar. Então a visão é o seguinte, tenha consciência que a entrega dos seus subordinados tem muito a ver com o seu trabalho. Eu acho que o seu trabalho como líder é muito importante para você avaliar. É como você avalia a liderança das pessoas que estão abaixo de você. Ele dá essa visão que eu achei bacana. É também essa questão de você assumir, né, Bona? Também a responsabilidade por tudo. Não... Vou voltar lá para o papel lá do avô que eu te falei, né? Você, como avô, você não tem responsabilidade sobre a criação dos filhos. Você ajuda os pais a criar os filhos. E aqui eu acho que muito disso. Vou falar que o de baixo, que tem a ver com isso, ser incapaz de empoderar líderes que se reportam a você, que tem muito a ver isso, com a responsabilização. Você fala assim, não, eu vou ser dono de tudo, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que falar com tudo, e eu vou falar com as pessoas da equipe, eu vou dar ordem para as pessoas dentro da equipe, porque eu também sou chefe e tal. Quer dizer que você não pode falar com as pessoas... Pode, você pode falar com as pessoas da equipe, mas você tem que manter um alinhamento com os seus líderes, senão você tira todo o poder dele. Imagina que seu líder faz lá e combina uma ação e você vê que a ação está indo num caminho que não vai trazer resultado. Você tem que conversar com ele, falar, cara, por onde a gente está indo, o que você pensou aqui, o que a gente pode fazer para melhorar? Não atravessar ele e tirar o poder dele. Porque pensa, você está em desenvolvimento, ele também está. Se o teu chefe, agora, se o teu líder fizesse isso com você, ia ser terrível. Então, isso aqui é um problema que acontece muito, porque normalmente esse líder, ele vem numa crescente dentro dessa camada, ele conhece bem o assunto lá do começo, então ele sente, mas tem que tomar muito cuidado para não acontecer. Você sabe que, às vezes, dando um exemplo real, assim, na vida como ela é, né, eu gosto. Às vezes alguém na minha equipe vem e fala assim, Bona, nós precisamos escalar esse assunto para a presidência. Aí eu falo assim, olha, a gente pode escalar, mas vou te explicar um negócio. Quando você escala, você pede o poder de decisão. Você está dando a opção daquela pessoa acima de você decidir alguma coisa, que pode ser muito contrário ao que você deseja. Então eu falo o seguinte, a gente pode escalar. Vamos fazer uma pergunta antes? A gente já fez tudo aquilo que nós aqui poderíamos ter feito antes de escalar? Normalmente, Adriano, a resposta é não. Vamos tentar mais isso. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que Gostei. Quando você é líder, você sabe disso. Quando chega algo para você, você vai ter que decidir. Porque chegou a você. Eu acho que a parte de empreendedorar é isso. É você mostrar para a tua equipe que, cara, você consegue resolver esse problema.
Eu estou aqui para te apoiar, mas você consegue resolver esse problema. Focar em liderança hierárquica abaixo, mas pouco lado a lado e acima. Tenha aliados. Os seus pares são seus aliados, não são seus concorrentes. Acho que a visão é essa. Os seus pares são seus aliados, não seus concorrentes. Se aproxime deles, converse com eles, discuta com eles. E aí, Adriano, vem uma palavra que eu acho que na mentoria você escuta muito, isso tenho certeza. Eu não sei como eu trabalho com a politicagem, eu não sou um cara político, né? Então, politicagem já é um termo que eu nem usaria, porque isso já dá um mal-estar na pessoa que fala. Troca a politicagem por um ambiente de corporação. É o jogo jogado, é como as pessoas se relacionam, é a hierarquia, é os respeitos, é as rotinas, são as gestoras. Porque eu vejo quando a pessoa assume esse poder, ele fala, eu vou ter que ser político. Vai. E político não é uma coisa ruim. Ser político é você saber trabalhar com seus pares, saber trabalhar com o seu gestor assim e assim por diante. Gostei. A palavra político, ela, ao longo do tempo, a gente foi pegando uma versão a ela por razões óbvias. Eu nem vou entrar aqui em umas coisas bem óbvias. Mas eu acho que, na essência, é isso. Debater e chegar no bem comum. Chegar no objetivo comum, que é o da empresa. Então, é uma habilidade, tem a ver com network, que a gente falou, tem a ver com negociação. Dá uma preguicinha, talvez, esse é o ponto, E aí acontece a gente tá falando do problema típico, é isso, o cara começa a não focar ali, puta, aquela conversa ali me dá uma preguiça, eu vou ficar aqui, fazendo o trampo que eu fazia. Você tá fazendo alguma coisa que a empresa não espera de você. O último aqui, só para a gente finalizar, sentir dificuldade com a combinação de colaboradores individuais e líder dos outros como subordinados diretos. O que acontece aqui? Esse aqui é legal, eu gostei desse, Bona, porque esse aqui conecta já mais com a nossa realidade. Se você pega no setor de tecnologia, acontece muito isso. Às vezes, num líder de líderes, tem especialistas que não reportam direto para o coordenador, ele reporta direto para o gerente, para o líder dos líderes. Você vai ter que fazer uma liderança para outros líderes e vai ter que fazer liderança para caras individuais. Então, são duas facetas. É muito aquela questão, quando a gente discutia a gestão do tempo lá, do Eisenhower, a gente falava isso lá daquele método. Que chapéu você está usando em cada conversa? Que papel você está usando em cada conversa? Tem hora que você vai ter que ser líder de líderes, tem hora que você é um líder do individual, do seu especialista. Sentir essa dificuldade é um problema típico, é uma situação que você tem que enfrentar, porque o mercado joga essa regra. Cada vez mais você tem em líderes de líderes, outros líderes colados ali embaixo, mas tem colaboradores individuais com ele também. E você não pode liderar só para uns ou para outros. Comenta assim, isso também tem muito a ver com tem muita empresa deixando de ser hierarquizada, né, vertical, para ser mais horizontal, né, para que as decisões sejam mais colaborativas. E aí, Adriano, eu brinco assim, a gente sai de um líder comando e controle, ou seja, faz o que eu te mando porque você tem que me obedecer. Então eu sou mais importante que você hierarquicamente, então eu faço comando e controle contigo. Pelo crachá. Pelo crachá, perfeito. E aí o líder passa a ser por influência. Acho que a palavra influência ela entra bastante aqui na brincadeira. A gente até estava brincando no bastidor antes de entrar, né, dos influencers, né, que vai lá no Instagram, tal. Mas eu acho que você pode ser influente. Aliás, não, você deve ser influente. E como é que você é influente, na minha opinião? Conhecendo as pessoas, conversando com elas, ajudando elas, conectando pessoas. Olha isso, aquilo, ajudando as pessoas. Então, ser influente é isso, é você se tornar importante. Não pelo seu crachá, mas pelo papel que você executa no grupo. Olha só, eu acho que essa é a palavra. Ser influente é ser importante pelo papel que você executa no grupo. Beleza, tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, posso trazer? Vamos para as perguntas aqui, Bona? Vamos para as perguntas. Marcos Lima, grande Marcos, tem aquela frase, prego que se destaca leva muita martelada, e nem sempre estamos preparados para elas. O livro dá alguma dica sobre isso? Ou como vocês encaram esse tema? Temos que pensar, né, Adriano? Calma lá. Eu pensei, vou fazer a conexão com liderança, né? O que o Marcos trouxe é bem legal. Eu penso muito nisso quando me conecta logo de carreira, né? Prego que se destaca leva muita martelada. E às vezes parafuso também. E aí o parafuso destrói, não funciona. Tem gente dando martelada em parafuso, Marcos. E eu acho que isso tem, conectando aqui, eu acho que vai voltar lá naquela questão do selecionar e acompanhar o desenvolvimento ali dos líderes. Porque na hora de selecionar, a gente falou muito disso, né?
o jogador que não vai ser um bom técnico, ou um bom técnico não precisa ter sido um bom jogador. Então, na hora de selecionar ou parafuso ou prego, você tem que saber quem que vai ter maior condição de desenvolver um papel de líder. E a martelada, aqui eu vou fazer analogia com o acompanhamento que eu vou ter que fazer do desenvolvimento. Eu não posso cobrar de uma coisa, então tem hora que eu tenho que estar com o martelo, tem a ver com as facetas aqui que a gente falou aqui de erro. Tem hora que eu tenho que estar com o martelo e tem hora que eu tenho que estar com a chave de fenda, pô, porque é parafuso. Então eu tenho que saber navegar nisso. Dica sobre isso, na minha visão, a gente tem que ter esse olhar para cada papel, responsabilidade, o que a gente quer e a ferramenta e a métrica certa para acompanhar essas pessoas. Com a minha experiência já, né? Com a minha maturidade, vamos dizer assim, né, Adriano? Barba branca, tal. Ô, Marcos, não dá muita importância nas marteladas, não, cara. Vou te explicar melhor sobre isso. Eu acho que sim, quando você se destaca, normalmente você leva a martelada, você é julgado, as pessoas falam de você. Quando você começa um novo projeto, o que você mais escuta? Ah, não vai dar certo. Cara, isso aqui já tentaram. Cara, mas de novo, por que você está fazendo isso? Então, quando você começa algo novo, quando você se destaca, eu acho que vem muita martelada mesmo. E a minha sugestão para você é, cara, não leva tão a sério essas marteladas. Eu acho que faz parte do processo, confie em você, tenha consciência do seu trabalho. Eu acho que essa é a primeira coisa. Eu estou fazendo bem. Eu tô até essa semana eu conversei com uma menina, uma mentoria, e ela falou o seguinte para mim, Adriano: ah, mas se eu for falar com o meu chefe, eu vou parecer que eu sou puxa-saco. Eu falei, então, olha só, você e se não você vai não conversar, você não vai almoçar com o seu chefe, que é o momento de você se conectar com ele, de aprender com ele, de criar uma conexão, porque os outros vão falar que você tá puxando saco. Cara, então você vai bloquear a tua carreira pelo que os outros pensam. É isso que você quer? Se você estiver no almoço para puxar o saco, eu falei, aí sim, você tá errado. Agora, se você tiver com a consciência tranquila, que você está indo lá para conversar, para se conectar, para aprender, minha filha, não olha muito pro lado, não. Vai em frente, entendeu? Então, acho que isso é um pouco que eu trago aqui pro nosso amigo Marcos Lima, né? Assim, o quanto que a visão dos outros vai impactar no seu dia a dia. Segue a vida, faz essa consciência, faz seu trabalho bem feito e vamos embora. Eu acho que é isso, meu amigo. Alguma consideração final? encerrar aqui com o que a gente começou. Eu acho que essa camada da liderança, ela é uma camada que fica um pouco perdida do ponto de vista de atenção das empresas, dos treinamentos e dos próprios líderes. Eles entendem que, pô, é natural, já sou líder, vou virar líder. Atenção que a gente falou. Acho que eu e o Bono a gente trouxe aqui coisas do livro que valem para você fazer uma autoavaliação. Estou fazendo? Não estou fazendo? Preciso começar? Será que a empresa está esperando isso de mim? Faça esse momento de autoavaliação e vê se faz sentido para você. É uma camada super estratégica, super importante, estratégica, que nem o Bono trouxe o exemplo lá, de conectar os pontos. Isso é essencial no mundo de hoje. Se você está nessa cadeira ou quer almejar essa cadeira, compreender ela ajuda muito. Eu vou terminar com uma reflexão. Eu vi um cara falar uma coisa brilhante essa semana, Adriano. Ele falou assim, cara, a gente vê uma palestra de 2 horas para uma coisa fazer sentido. E a gente tem que colocar em prática essa única coisa. Então, olha, você escuta uma palestra de 2 horas para uma coisa fazer sentido. Então, a minha provocação aqui a vocês foi 1 hora de conversa, um monte de tema. Para agora, 2 minutos, reflete o que fez muito sentido para mim nessa conversa e anota num papel. A gente até falou um pouco sobre entender e aprender. Ele falou isso também. Você entendeu um monte de coisa aqui, mas, cara, você só vai aprender quando você colocar algo em prática. Então, a minha provocação é essa. Tudo que a gente falou, o que fez mais sentido. Se vocês quiserem, coloquem nos comentários da live. O que fez mais sentido para vocês, Boa. que pode dar outra pessoa. Convite. Mas fica o convite, mas faça essa reflexão. A gente lê um livro, nem acaba o livro, já vai para o segundo livro. Cara, lê um livro, dá um dia. Mas pensa no que você aprendeu no livro, quais são as reflexões, escreve isso. Né? É de gestão, né? De gestão, meu amigo, é isso, cara. A gente está muito... Tá engolindo a comida muito rápido. Live, vou em outra live. Cara, calma. Né? Acho que é isso que eu queria deixar aí para... Tá? Bom, e nos vemos daqui 15 dias, pô, meu povo querido, né? Sim. Em breve estaremos juntos de novo para o próximo capítulo aí. Liderar uma função. Boa. Pô, que nome estranho. É estranho? Não existe. Na minha empresa não existe liderar uma função, Adriano. Não existe. Mas o papel, ele está aí. Você não está enxergando ele com esse nome. E a gente vai falar disso aí, eu e o Bono.
Feito um spoiler, gostei. Já deixou Quero mais, quero mais. Gente, obrigado. Parceiro, mais uma vez, brigadão aí pela companhia. Valeu, Boa Bona. semana, boa sexta aí pra galera. Valeu, abração.